Shalom, shalom, meus queridos e amados. Eu sou o apóstolo Eli Dauza e essa aqui é a Escola Merkabah. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o tão famigerado dom de línguas. Eu quero ler um texto junto com você. Se encontra em Atos capítulo 2, versículo 3. Atos 2, 3, que diz: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O texto inicia falando que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e enche toda a casa. Bom, perceba que existe uma movimentação espiritual, existe uma visitação acontecendo ali. E a reação dessa visitação é a manifestação dos dons de línguas. Perceba que é o primeiro dom a ser manifestado, porque essa é uma linguagem espiritual usada por Deus para que o homem possa voltar a ter um relacionamento genuíno com Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16, que quando o homem nasce, quando o homem ele é formado pela pessoa de Deus, a Bíblia vai nos contar que Deus ali dá imagem, semelhança e domínio. O homem é formado assim. Passamos o homem à nossa imagem. Imagem fala sobre parecer, ser igual. Alguém que carrega uma imagem divina é alguém que quando ele chega não é ele que é visto, mas é Deus que é visto nele. Perceba que o homem recebe essa autoridade, a imagem do Criador. Então perceba que o primeiro homem, Adão, era criado com perfeição. Quem olhava para Adão percebia glória, quem olhava para Adão via a luz, quem olhava para Adão percebia a sua vestimenta espiritual, que é chamada também de Or, ou em outras traduções, em outras culturas, é conhecida como Sefirot. E as Sefirot são as emanações da pessoa de Elohim. Só que você vai perceber que não fica só imagem, a Bíblia diz semelhança. Quando eu falo semelhança aqui, eu preciso que você entenda algo. Alguém que carrega a semelhança de Deus é alguém que também pode fazer as mesmas coisas. Ele carrega os mesmos atributos. Ele tem a mesma capacidade de criar coisas. Ele tem a capacidade de transitar em níveis, em ambientes espirituais aonde a pessoa da glória de Deus está. Perceba que essa vestimenta espiritual era algo que mantinha Adão ali. Adão também ele estava forjado por um relacionamento genuíno com Deus. Perceba que no momento em que Adão cai, que ele percebe que está sem as suas vestes, você vai perceber que a Bíblia diz o seguinte, que Deus o expulsa, ou seja, ele é banido, porque entenda, assim como um astronauta não pode sair do domo da Terra, ele não pode entrar dentro de um foguete espacial e ir para a Lua sem ter um traje espacial, porque senão aquele homem, ou seja, o corpo dele vai ser comprimido, aquele homem não vai suportar o peso, aquele homem não vai aguentar, a gravidade vai destruir com o seu corpo, ele vai acabar morrendo. Assim é com Deus. Para entrar em ambientes de glória, você precisa estar ultrajado por um vestimento espiritual. E quando Adão perde essa vestimenta espiritual, perceba que logo em seguida juízos vêm contra ele, e contra a mulher, e contra a serpente. E consecutivamente a terra que era abençoada agora se torna um ambiente de maldição. Só que a Bíblia não para por aí. A terceira linguagem que é dada para o homem é chamada de domínio, domai. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre peixes do mar, aves dos céus e toda ave que está, todo réptil que está sobre a terra. Então você vai perceber que o homem tem três linguagens. O homem se parece com Deus porque carrega também da glória de Deus, foi formado do mesmo. O homem carrega a semelhança, porque ele também pode criar, ele pode movimentar, ele pode habitar e transitar entre ambientes espirituais, entre dimensões do Espírito. Mas o homem tem domínio porque ele é colocado e coroado com algo chamado Keter. Keter é coroa. O homem recebe essa coroa. O homem também recebe a beleza que é chamada de Tiferet. E o homem, ele tem domínio sobre Malkut, que é reino. Perceba que toda vez que Deus descia para se relacionar com Adão, ele já estava lá. E Deus descia na viração do dia,
para falar com Adão. Perceba que não era um relacionamento genuíno. Mas quando ele perde essa vestimenta, perceba que ele sente medo, porque agora ele só escutou. Eis que Adão escutou os passos de Deus pelo jardim e se escondeu com medo. Perceba que quando ele perde essa linguagem, quando ele perde essa vestimenta, Adão agora ele sente medo do sobrenatural. Não te chamou a atenção nada? Que parece que as pessoas têm medo do sobrenatural. Que é mais fácil dizer que a manifestação sobrenatural se trata de bruxaria ou alguma feitiçaria ou satanismo. Parou para perceber que Jesus ele também passou por essas mesmas rejeições, por essas mesmas perseguições, enquanto as pessoas batiam de frente com ele para dizer que aquelas manifestações eram algo de Beelzebub. Perceba, quando o homem perde essa linguagem, agora o homem percebe, ele escuta, porque agora ele desce, ele decai para o reino do ruído. Porque uma coisa que não falam para você, e você vai entender mais sobre o dom de línguas dentro dessa visão, entenda. Nunca falaram sobre você, sobre os 4 mundos de Deus. E você vai perceber que o homem decai para o reino do ruído, onde tem barulho. Perceba que antes o homem sabia que Deus estava ali, ou seja, ele já estava no lugar do encontro. Mas aí o homem decai. A Bíblia fala sobre 4 mundos, aliás, de forma codificada, porque nem todos conseguem ver a olho nu quando a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre Atzilut, que é a emanação, que é o mundo da emanação, é onde a glória de Deus se encontra. A Bíblia fala sobre Beriá, que é a criação, o lugar onde há a criação, um lugar onde Deus está criando algo constantemente. Mas também você vai ver algo chamado Etzirá, que é formação. Porém, existe algo chamado Asiá. Asiá é o reino da ação. Asiá é o reino do ruído, onde há barulho. Então, você vai perceber uma coisa aqui, que quando o homem ele perde essa capacidade, perceba que o homem decai. E a Bíblia vai falar no livro de Gênesis, capítulo 12, que existe uma torre que é construída. Perceba que o homem ainda tinha uma linguagem para construir, para criar. Perceba que eles se unificam e agora eles começam a construir uma torre. O intuito era subir até os altos céus e impedir com que acontecesse um novo dilúvio. Então Deus olha dos altos céus e diz: eu vou descer e confundir a língua deles, porque o que eles intentarem fazer, isso estará ao alcance deles, e ninguém vai poder impedir. Então perceba que a linguagem que é usada de agora em diante, depois de Gênesis 12, é uma linguagem de fogo. Existe 4 elementos, que é Shin, Daleth, Men e Éter. Porém, Shin é o fogo, Daleth, vento, e Men, a terra. Perceba que a Bíblia fala que quando o sangue de Abel desce sobre a terra, a Bíblia fala que quando Deus vai ter com Caim, ele diz: e o sangue do seu irmão clama da terra. Perceba que é uma linguagem, a terra. É por isso que você já deve ter percebido que em alguns momentos, quando Deus usa um vaso, ele usa o termo terra. Terra. Porque a terra também é uma linguagem, a terra é um receptor. Então você vai perceber que de agora em diante a linguagem fixa é o fogo. A Bíblia diz que no livro de Êxodo, capítulo 3 ou 4, se não me foge a memória, a Bíblia diz que Moisés ele tem um encontro com Deus. E ali, através do fogo, a linguagem desenvolvida. Percebeu? Fogo. A linguagem ali é fogo. Então Deus começa a se comunicar com o próprio Moisés, e Moisés recebe uma revelação. E Moisés agora cresce. Moisés agora recebe dons espirituais e ele começa a romper. Perceba que o sacrifício, toda vez que era sacrificado o cordeiro, era jogado sobre o fogo. E Deus recebia como um aroma suave. Ele recebia como um aroma suave, porque era através do fogo. O fogo era uma linguagem. Perceba que no livro de Reis, quando Elias está diante dos profetas de Baal, a Bíblia diz: o Deus que responder com fogo. Fogo é uma linguagem. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Perceba que os profetas de Baal estão gritando, estão se cortando. Perceba que eles estão, exagerando. Só que eu quero que você entenda uma coisa: barulho não simboliza que é Deus. Porque isso é uma movimentação caída, é o reino do ruído.
Percebeu que tem gente que acha que para chamar Deus precisa gritar: Deus, aleluia, apareça. Não, não tem isso. Isso é um comportamento caído. Isso é um comportamento caído. A Bíblia diz no livro de Reis que Elias está dentro da caverna. E quando ele está dentro da caverna, a Bíblia vai dizer que vem o terremoto, vem os trovões, mas Deus não estava. Vem o fogo e Deus também não estava. Mas você vai perceber que Deus se revela dentro da caverna para Elias em uma linguagem própria, da forma pura, ele se mostra. Vem como uma relva suave e dali ele escuta a voz de Deus. Você está a me entender? Você vai perceber algo aqui, que ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então perceba que os profetas de Baal fizeram barulho, mas nada aconteceu. Quantas igrejas por aí que você vai e você escuta o pregador gritando: eis que vejo um anjo, eis que a cura está descendo, eis que eu estou tomando meus vasos e nada acontece. O máximo são reações da alma. O máximo são danças, mas não um mover concreto. Porque quando é um mover do Espírito existe uma transformação, uma mudança. Uma dança alegra, é uma alegria, mas um mover é totalmente diferente. Porque se mexer é diferente de se mover. Tem gente que está girando, andando em círculos. Mas se mover é você transitar entre dimensões. Então você vai perceber que quando Elias conserta o altar, Elias revela algo ali. Há uma necessidade de consertar o altar. Há uma necessidade de consertar a nossa comunhão. Por que Elias diz isso? Porque no Éden, a comunhão entre o homem e Deus tinha sido interrompida pela desobediência. Então, era necessário com que o altar do relacionamento fosse restabelecido, para que o homem pudesse conversar com Deus em sua linguagem original. Então perceba que depois que ele conserta o altar, o povo vê, o povo percebe, ele começa a orar e o fogo desce e lambe todo o altar. Perceba que lambe todo o altar. Perceba que as regiões do altar estavam com água e ali o fogo lambe toda a água. Perceba que quando o fogo vem, não é a água que apaga o fogo, mas o que faz com que a água seja toda evaporada é o fogo. Porque a água fala sobre nós, a água fala sobre a nossa natureza, nós temos 80% de água no nosso corpo. Então, uma vez que você recebe o fogo, toda a sua essência é consumida pela presença de Elohim. Toda a sua essência é consumida por Deus. Você não está entendendo isso? Eu estou falando sozinho, eu estou falando comigo mesmo, mas você não está pegando isso aqui. Você não está pegando isso aqui é forte. Então você vai perceber que anos passam e os homens sempre utilizam a mesma linguagem, fogo, sacrifício por fogo, sacrifício por fogo. Só que quando chega naquela parte da Bíblia em que é em branco, perceba que ali são 400 anos de silêncio. E ali, perceba que a ausência da voz de Deus gera contenda. A ausência da voz de Deus gera conflito. A ausência da voz de Deus gera facções religiosas. Você deve estar perguntando, mas apóstolo Eli, o que é que isso tem a ver com línguas? O que é que isso tem a ver com dom de línguas? Irmão, eu estou trazendo para você aqui todo o fundamento das línguas de fogo, para você entender que não é algo que nasceu no Novo Testamento, é algo que já existia. É por isso que foi o primeiro dom. Então perceba, quando o fogo desce sobre o altar, o povo automaticamente dobra o seu rosto e coloca o rosto em terra e começa a adorar a Deus. Ele se arrepende, porque o fogo é uma linguagem. O fogo fala, o fogo é a linguagem suprema do Eterno. Mas perceba que durante esses 400 anos existe a ausência da voz de Deus. Você acha que não tinha nenhum falso profeta ali, dizendo que Deus estava falando e Deus não estava falando absolutamente nada? Eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você foi enganado, talvez você aprendeu errado. Talvez você aprendeu que as línguas estranhas, como é chamado, que na verdade são línguas de fogo, o nome é línguas de fogo, apesar de que Paulo utilizou em alguns momentos línguas estranhas. Eu preciso que você entenda uma coisa, ensinar errado para você, que
A oração em línguas é algo que você faz só quando você está ali no Espírito. E você não precisa orar, ou seja, você não precisa sentir para orar. Você tem que orar sem sentir, porque enquanto você ora sem sentir, você começa a sentir durante a oração. O dom de línguas é o único dom que zera a nossa mente. Você não ora com a mente, você ora com o Espírito. É uma linguagem do Espírito Santo. Então perceba que o fogo desce, o povo se arrepende e ali há um avivamento. Anos passam, o silêncio de Deus vem sobre a terra. Só que no livro de Atos, capítulo 2, exatamente Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desce. E eu preciso dar uma pausa aqui para você entender. O Espírito Santo era algo que só quem receberam reis, sacerdotes e profetas, a elite, eram os únicos que recebiam o Espírito Santo. Nem todo mundo tinha a dádiva ou a capacidade de receber o Espírito Santo. Se não fosse alguém que estivesse dentro das diretrizes. Só que perceba que depois que Joel fala em Joel capítulo 2, versículo 28, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, agora todo mundo recebe. Só que perceba que eles estavam em uma frequência só, e eles estavam em um pensamento só, em união. Perceba que existe uma profecia escondida no Salmo 133, quando o salmista diz, aproveita aí, abre Salmo 133, vamos ler juntos. E você vai ver que existe uma profecia escondida e talvez ninguém notou. Mas hoje você vai descobrir isso. Olha lá. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Perceba que em Gênesis 12 existia uma união, eles construíram uma torre. Perceba. Eles construíram uma torre, ou seja, a união de homens com uma linguagem, mas que não estão sendo guiados pelo Espírito, eles constroem um patrimônio para cima. O patrimônio deles é apenas visível, é algo que vai trazer glória para si. Isso aqui é uma revelação forte, entenda? É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Você percebeu isso aqui? Você percebeu que a união aqui se torna uma atitude, uma linguagem? A união aqui, a harmonia, e você vai perceber que o óleo desce. Enquanto em Gênesis capítulo 12, o homem se une para construir algo para cima, em Atos capítulo 2, o homem se une para construir algo que desce. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Irmão, você percebeu que foi na tentativa de subir que o homem perdeu a linguagem, mas enquanto o homem agora está descendo, a linguagem vem, o Espírito Santo vem trazendo uma linguagem pura, a linguagem própria, e Paulo diz, aquele que ora em línguas está edificando a si mesmo. Edificar aqui é construir algo. Você percebeu que em Gênesis 12 eles constroem algo para a glória pessoal, mas em Atos 2 eles constroem algo para a glória de Deus. Adorizo lacrositi barizo. O azufeke, quem carabaçou, exaponho azuva. Barara comtele vaso zarei. Levrafia azufeke, quem carabaçou, exaponho azuva. Oh, oh, aleluia. Eu oro para que você receba essa visitação. Eu oro para que você receba a clareza. Na próxima aula, eu vou falar sobre a oração em línguas, que é algo que vai muito além. Nessa primeira aula, eu expliquei para vocês o conceito da oração em línguas, a revelação nos dada pelo Senhor Espírito Santo sobre oração em línguas. A oração em línguas é muito mais antiga do que você imagina. Porém, não era manifesto como foi manifesto em Atos 2. Mas é como diz, todo novo vinho traz consigo uma sensação diferente. Então tome muito cuidado. Não zombe das línguas estranhas. Não fique com molecagem, com palhaçada. O dom de línguas estranhas é uma linguagem dada. Você não acha estranho que foi o primeiro dom a ser manifesto? É tão subjugado. Durante o movimento da Rua Azusa, que eles pregavam sobre as línguas de fogo, e todos falavam, eram batizados com línguas de fogo. William Seymour orava basicamente 8 horas de relógio, e isso eu vou falar na próxima aula. Estou só dando um spoiler para você entender. Que Deus abençoe você. Shalom, shalom.